vez, agora sim para valer, eu quero dar as boas-vindas a você aqui no nosso show da manhã. E a partir de agora nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, milhares de pessoas que acompanham o show da manhã vão ficar impactados conhecendo um pouquinho da sua história. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a você aqui no nosso show da manhã. Muito obrigado, Marcel Lima. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos dão o privilégio da audiência nesta manhã, no show da manhã. Que honra, que alegria estar aqui. Quero agradecer o convite, agradecer a recepção. É muito bom estar nessa casa e é muito bom estar na sua companhia. Maravilha! Evangelista Miqueias Daniel, antes da gente entrar aqui no assunto do livro, que eu tenho certeza que trará muitas revelações às pessoas que estão acompanhando o nosso programa, primeiro nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Me diz, você vem do berço evangélico, como é a sua vida antes? Conta um pouquinho pra gente aí. Quem é o Miqueias Daniel? Quem era... nós vamos conhecer por parte. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer o Miqueias Daniel de hoje. Mas quem era o Miqueias Daniel antes? Bom, Miqueias Daniel Quaresma Gomes, nome dava para escrever um capítulo só com o nome. É verdade. Miqueias Daniel Quaresma Gomes. Sou filho do pastor Wilson Gomes, pastora Márcia Antônia Quaresma Gomes. Aliás, a família, todo mundo tem nome grande. Lucas Avelino Quaresma Gomes, Ruth Daniele Quaresma Gomes, Jonathan Wilson Quaresma Gomes. Todo mundo é bem... Falta de nome a gente não tem. É uma família de nomes, literalmente de muitos nomes. Bom, sou o primeiro filho desse casal, nasci no ano de 1984, já longínquo ano de 1984. Então, 34 anos aí nas costas já. A minha história é uma história que começa com os meus pais já servindo ao Senhor nosso Deus. Meus pais aceitaram ao Evangelho de Cristo ali nos idos do começo dos anos 80. Então, quando eu nasci, eu já nasci num lar estruturado dentro da palavra de Deus, de servos de Deus. E eu tenho um grande orgulho na minha vida. Sim. Eu acho muito bonito o testemunho das pessoas, né, claro, que vieram lá de fora. Sim. E passaram aquele perrengue nas mãos de Satanás e foram libertos. Eu tenho um testemunho dentro de casa do meu irmão, o evangelista Lucas Gomes, hoje pastor Lucas Gomes, sim, que saiu da igreja, foi para o mundo das drogas, teve vias de morrer, né, nas mãos dessa vida terrível, e Deus foi lá e resgatou, e é um testemunho muito bonito. Eu acho lindo, é impactante, mas eu gosto muito do meu testemunho. Sim. Eu estou há 34 anos na casa de Deus. 34 anos. Então, claro, ninguém é perfeito, a gente às vezes tem aqueles momentos que dá uma derrapadinha, sim, mas há 34 anos eu sirvo ao Senhor. Eu nunca me ausentei da igreja, nunca estive fora dos trabalhos da igreja. Então, a minha vida sempre foi dentro da casa do Senhor. Muito isso, é claro, em decorrência da instrução que eu recebi dos meus pais, pastor Wilson e pastora Márcia. Então, eu tenho uma formação cristã, nasci em berço evangélico, né? Obviamente, o berço evangélico não garante salvação, não garante o nome no livro da vida para ninguém. A salvação é individual. Você precisa ter uma decisão de se entregar a Cristo. Embora eu tenha nascido no berço evangélico, muito cedo eu tomei essa decisão de servir ao Senhor com o que eu podia, o que eu tinha de melhor. Muito isso em decorrência da gratidão a Deus pela minha vida. Porque quando eu nasci, Marcel, eu nasci com uma grave deformidade crâniofacial, que é a lesão lábio-palatal. As pessoas chamam de lábio leporino, né? No popularzão, lábio leporino, porque o lábio era aberto, né? O lábio era fendido. Então, quando você fazia a cirurgia, hoje, claro, os processos estão muito mais evoluídos, mas naquela época ali, década de 80, quando a gente fazia cirurgia e os médicos suturavam o lábio, ficava na costura, né, um pedacinho elevado que parecia a boca de um coelhinho, de uma lebre. Então, por isso que as pessoas chamam de lábio leporino, que seria o lábio de lebre, né? Então, eu nasci com esse problema e ele se agravou porque a fenda entrava por dentro do nariz, por baixo do nariz. Então, o nariz até hoje é assimétrico, mesmo já tendo feito algumas cirurgias. Ele é bem disforme, né? E havia uma cratera no céu da boca. Eu não tinha o palato, né? O céu da boca era uma cratera. Ele é todo artificial, os médicos reconstruíram artificialmente.
e a minha garganta não tem a campainha. Você que é um comunicador da família, um homem que trabalha com as palavras, sabe a importância ali da úvula, né, no fonema, formando os fonemas. Eu não tenho isso. E os médicos chamaram meu pai e a minha mãe e disseram, olha, pai, mãe, vocês têm que se conformar que esse menino não vai conseguir falar. Ele não vai ter capacidade de falar. E se ele falar, vai ser de uma forma dificultosa. Vai ser difícil ele formar palavras porque ele não tem as ferramentas, né, de formação de um fonema. Então, provavelmente, ninguém vai conseguir entendê-lo, né? Vai ser muito complicada a comunicação verbal com ele. Então, meus pais me levaram para fono, né, para tentar desenvolver alguma coisa, e na segunda sessão com fono, a fono me dispensou. As palavras foram as mesmas. As palavras foram as mesmas. E eu tô... Não, a fono me dispensou. Quando a fono começou o tratamento comigo, né, os médicos falaram, leva para fono. Certo. Quando eu comecei a articular as primeiras palavras, vamos atender a solicitação lá dos médicos, vamos para fono. Quando eu cheguei na fono, a primeira sessão na fono, ela, por que esse menino está aqui? Aí na segunda sessão ela disse para os meus pais, ele não precisa disso, né? Então eu tenho uma experiência que eu guardo com muito carinho, que eu cheguei em um dos médicos, lá na cidade de Bauru, fiz um tratamento muito longo na cidade de Bauru, central da USP, o hospital da USP, chama Centrim, que é referência na América Latina para tratamento de pessoas com deficiências crâniofaciais, anomalias crâniofaciais. Aliás, só tenho a agradecer aos profissionais daquele lugar. E quando eu cheguei ali, né, junto aos médicos que disseram que eu não conseguiria falar, e um dia eu perguntei para um dos médicos, um médico declaradamente agnóstico, e perguntei para ele, explica para mim a minha capacidade de falar. Deus é tão bom, Marcel, que meu primeiro emprego foi dentro de uma rádio. Antiga nova geração, saudosa nova geração. Então, esse menino não vai falar, Deus, não, vou te colocar para trabalhar dentro de uma rádio. Você vai comunicar com as pessoas sem as pessoas verem o seu rosto. Hoje em dia a gente faz live nos estúdios, é uma maravilha, né? Uhum. Mas naquela época não, era somente a voz mesmo, voz. somente a voz. E Deus me colocou para comunicar com pessoas através da voz. Eu disse para ele, me explica, doutor, como que eu posso falar, as pessoas me entenderem com todos esses problemas. Uhum. Ele disse para mim assim, olha, eu fiz o que eu podia, a gente fez o que a gente pôde. A gente suturou o lábio, a gente reconstruiu o céu da boca na melhor maneira possível, mas tem uma grande fenda no meio ainda, porque não ficou perfeito. Uhum. Agora, tem coisas que não dá para explicar. Sim. Aí ele me disse assim, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ele disse, olha, então coloca na conta de Deus e fica tudo certo, né? Então eu tenho esse senso de gratidão e de entender que as palavras que eu falo, as palavras que eu preciso transmitir para as pessoas, elas precisam estar respaldadas em muita responsabilidade, porque são oriundas de um milagre de Deus, né? E Deus, Marcel, ele não faz mágica, Deus faz milagres. E a diferença de milagre e mágica, pelo menos no meu entendimento, é muito simples, é propósito. Sim. Mágica não tem propósito, é entreter, né? É entreter, fazer fogos de artifício para as pessoas verem. Enquanto que milagre tem propósito, né? Milagre tem impacto na história. Milagre acontece para que alguém seja o canal, aquele que vivenciou o milagre seja o canal, e que através do seu testemunho ele consiga impactar e edificar muitas pessoas, né? Então eu tenho esse total propósito que a minha vida tem um propósito de Deus, né? Tem uma história escrita por Deus. Agora, é fácil de viver? Não é. Não é. Você olha as pessoas ao seu lado, as pessoas normais, seus lábio bonito, né? O nariz assimétrico, perfeitinho, parece que foi esculpido por um artista. E aí você olhava no espelho e via tudo errado, tudo cheio de cicatriz, tudo fora de compasso. E por que isso acontece comigo, né? Então é muito complicado você viver a história que Deus escreveu para você, principalmente quando você não consegue entender ela, né? E daí que nasce o conceito, é plantada a semente do quando não entendo Deus. Eu sei que eu tenho um propósito nisso, mas como é difícil entender o propósito. Eu sei que tem uma história escrita para a minha vida, e que foi Deus que escreveu, mas como é complicado, difícil viver essa história, aceitar essa história. Aceitar aquilo que Deus tem. Sim, e meu pai com a minha mãe,
Hoje são pastores, mas, poxa, quando eu nasci, eram o que a gente chama de membro de banco, né? Não existe membro de banco na igreja, porque todo mundo tem a sua função, né? A Bíblia diz que existe variedade de dons e são distribuídos a todos. Mas meu pai com minha mãe eram novos convertidos, né? E eles fizeram um propósito, no namoro deles, quando eles foram começar a namorar, um propósito de santidade, né? Coisa que raramente a gente vê hoje em dia. Meu pai com a minha mãe, eles propuseram no coração nem pegar na mão durante o namoro. Eles queriam ter um namoro santo. Eu estou recomendando isso não estou recomendando isso para ninguém. Inclusive, meu pai não recomenda isso para ninguém, né? Mas qual que era o objetivo desse propósito, Marcelo? Que quando eles começassem a família, Deus os abençoasse, honrasse a fidelidade dos dois e blindasse a nossa casa, né? A família que eles iam construir contra esses infortúnios, contra essas desgraças. E aí, quando o primeiro filho vai nascer, mais ou menos um ano e pouquinho depois do casamento, quando eu chego ao mundo, eu chego com esse problema. E aí, os meus pais conviveram com esse dilema de, poxa, a gente dedicou a vida ao Senhor, a gente fez um propósito, honrou o propósito. Marcelo, você namorar sem pegar na mão, sem dar um beijo, é difícil, hoje em dia até é difícil da gente mensurar isso. E aí, quando o filho nasce, ele nasce com este problema. Então, aquela felicidade do primeiro nascimento do filho foi tirada deles, substituída por uma preocupação. Primeiro, pai de primeira viagem, não sabiam nem como lidar com uma criança se ela fosse normal. Aí chega um filho cheio de problemas, mas cheio de problemas. Eu não tinha como me alimentar, porque era uma fenda. Então, a minha mãe não pôde amamentar o primeiro filho, né? Aquela coisa maravilhosa que a mãe deve sentir, né? Inclusive, uma moça da igreja teve neném recentemente. A minha esposa foi fazer uma visita para ela ontem e ela estava falando para minha esposa da maravilhosa sensação de alimentar um filho, né? A minha mãe não teve isso. Meu pai, que era trabalhador rural, cortava cana, né? Meu pai hoje tá fortão assim, mas meu pai era mais magro que essa caneta Bic aqui, né? Um trabalhador sem muita instrução, até a 4ª série. E agora eles teriam que lidar com o primeiro filho, aprender a cuidar de um filho e aprender a cuidar de um filho cheio de problemas, cheio de anomalias, né? Essa campainha que eu não tenho e que é tão importante na formação das palavras, ela também é um alarminho que você tem no corpo. Quando você bebe algum líquido, ou você come algum alimento, a hora que passa por ela aciona, né, uma série de mecanismos que fazem com que o alimento desça pelo canal correto e evita engasgo, asfixia, essas coisas. Então, cada alimentação ia ser uma bomba relógio. Até hoje deveria ser assim, mas não é. Deus faz as coisas da forma correta, né? E hoje em dia tá tranquilo, nem me preocupo com isso. Mas aí o que os médicos fizeram? Não tinha força de sucção porque o lábio era fendido, né? Não tinha campainha, não tinha selar. Então colocaram uma sonda no meu estômago. E minha mãe tinha uma seringa, antigamente tinha muito disso, uma seringa de vidro, elas não eram de plástico, elas eram de vidro, porque eu usava a mesma seringa várias vezes, não tinha todo esse cuidado que tem hoje. Minha mãe enchia aquela seringa de leite, né, injetava na sonda e ia direto pro meu estômago, então não sabia quando eu estava saciado, então foi uma prova muito grande para eles passarem. E firmado nesse propósito de que Deus os honraria pela fidelidade, e de repente chega esse problema, parece que Deus está pagando a fidelidade com desgraça, não é? Então, acredito que os primeiros que não entenderam Deus nessa história são eles. E eu sei de como meu pai buscou respostas em Deus. A gente viveu anos 90, anos 80 eu não peguei em loco, mas eu conheço as histórias, e os anos 90 eu vivi muito isso, né? Que era a época dos grandes televangelistas, dos milagres, né? Os grandes pregadores que faziam um paralítico andar. Aliás, a gente precisava viver esses tempos de novo, né? E meu pai me levou nessas cruzadas, né? Então você via as pessoas andando de cadeira de roda e meu pai lá comigo no colo, esperando que o milagre acontecesse. Queria ver o milagre. Poxa, o paralítico está andando aqui do meu lado, o cego está enxergando e o meu filho... resolver a situação do meu filho. Exatamente. Então, essa frustração batia no coração dele, né? Porque, claro, as coisas demoram para ser compreendidas. E Jesus nunca me curou, né?
Jesus fez paralítico andar do lado, mas eu continuei com os mesmos problemas. E aí, meu querido, é só o tempo, e o tempo é maravilhoso, o tempo é disciplinador, é discipulador, né? Aí o tempo vai te mostrando que existe propósito nas coisas. Mas não é fácil de ver esses propósitos, não. Agora, a sua infância, depois de tudo isso, um baque praticamente para os seus pais, né? Como foi a sua infância, o evangelista? Você sofreu algum bullying na sua infância? Olha, dentro da minha casa, eu sempre fui preparado para enfrentar essas situações externas. Uhum. É óbvio que meus pais já sabiam que eu enfrentaria algumas situações complicadas, né? Mas assim, na primeira fase da infância, eu calculo ali até os 9, 10 anos de idade, isso não tinha problema, porque você tem uma visão tão inocente do mundo, tão pueril das coisas, que você não capta a maldade no que as pessoas estão falando, ou no olhar das pessoas. Porque às vezes as pessoas não falam, mas o olhar é mais cruel do que as palavras. Sim, isso machuca muito. Estou falando, acredito que nesse momento muitos ouvintes estão se identificando com isso, né? Com certeza. Sabendo do que eu estou dizendo, né? Então, até os 10 anos, 9, 10 anos, eu nunca tive problemas em lidar com essas situações por causa dessa inocência. Eu fui uma criança meio bobinha, até dizer, né? Vamos trocar bobinha por inocente. Fui uma criança muito inocente, muito pura mesmo. Meu sonho era ser apóstolo Paulo. Eu queria casar, eu queria só pregar, sabe? Meu objetivo de vida era esse, né? E a partir dos 10 anos, aí você começa, aquela inocência vai sendo minada e você começa a perceber que o mundo não é tão bonito como a gente pensa, né? E aí você começa a pegar as referências. Eu acho que esse foi um marco na minha vida, pegar referências. Por exemplo, alguém na escola me chamava, e fala aí, ô Slot. Eu não sabia quem era Slot. Tá bom, Slot, nem sei o que é isso. Aí um dia, na sessão da tarde, você vai assistir os Goonies. E aí você descobre quem que é o Slot. Quem assistiu os Goonies sabe. É aquela com o rosto deformado. Poxa, aí dói. Ele tá falando que eu sou parecido com esse cara aí, né? Ou alguém já de Quasímodo. Quasímodo. Eu não sei quem é Quasímodo. Até, sei lá, assistiu Corcunda de Notre Dame. Poxa, a pessoa tá me comparando, né? Aí essas referências começam a ser doloridas, né? E aí, meu amigo, eu vivi numa época, você lembra dos caderninhos das meninas na escola? Que as meninas tinham um caderninho para assinar? Então, eu não assinava o caderninho de menina nenhuma. Nenhuma menina passava o caderninho para assinar, né? Aí você começa a ver que há um distanciamento, né? E uma das coisas mais doloridas, eu até, esses tempos atrás, estava em casa assistindo um filme, e eles fizeram uma cena de uma criança que tinha um defeito visual também, e eles fizeram essa cena no filme, e ali, nossa, eu fui às lágrimas, porque é um dos momentos mais doloridos que eu tive na minha infância, nessa questão do bullying, que é as pessoas mudarem de mesa para não comer com você, porque você mastiga esquisito, você mastiga feio, entendeu? Então as pessoas se incomodavam e mudavam de mesa, então tinha hora que você tinha que ficar sozinho na mesa. Aí eu desenvolvi um negócio que até hoje eu tenho, e às vezes a minha esposa, ou quando eu estou almoçando, jantando na casa dos meus pais, eles pegam muito no meu pé. E almoço de igreja, eu pegar o prato e não sentar. Eu fico de pé, comendo de pé. E andando com o prato na mão. Senta, menino. Minha mãe puxa a orelha. Senta, menino. Não, mas não consigo sentar na mesa. E é muito em decorrência disso, de ter que ficar sozinho na mesa, porque ninguém queria sentar junto e tal. Porque eu usei aparelho ortodôntico por muitos anos, acho que mais de 18 anos, de todo tipo de aparelho que você pensar, né? Do expansor de rasa até o aparelhinho. Hoje é meio moda, o pessoal põe o aparelho e fica bonito, né? Aqueles elastiquinhos coloridos, e nossa, é muito charmoso. Eu usei na época que era bullying usar aquilo, né? Então você tinha que usar o aparelho externo, usar a máscara para repuxar. Era muito constrangedor. De obrigação, né? Sim. E eu tinha um problema muito sério na estrutura da arcada dentária. O que aconteceu? Tinha retração gengival, tinha falha dentária e tinha lugares onde os dentes, em vez de nascerem
um do lado do outro, eles nasceram encavalados, um sobre o outro. Então criava espaços vagos, enquanto de outro lado os dentes estavam encavalados, porque não tinha osso em pontos da gengiva. Tanto que eu tive que fazer cirurgias para reconstruir partes da gengiva, né? E isso era muito constrangedor. Você imagina, faltando 3 dentes aqui na frente, tipo uma criança de 10, 12 anos, que está começando a enfrentar o mundo e enfrentar esse olhar maldoso, vamos dizer assim. Então essa foi a fase mais difícil, a fase da adolescência, quando você começa a se interessar, aí aquele negócio do apóstolo Paulo nunca casar e só pregar, começou a cair, né? Eu queria pregar, mas agora eu queria arrumar uma menininha bonitinha para casar. E aí entra na concorrência, né? Era concorrência. E aí, Marcelo, na concorrência eu tava lá no fim da fila, né? Graças a Deus, na escola eu sempre me dei bem na escola na questão de boas notas. Sempre fui uma pessoa que escreveu bem, relativamente bem, era bom de nota. Então tinha muita gente que ficava perto na hora da prova, na hora de trabalho, todo mundo queria fazer trabalho comigo, né? Mas na hora da qualquer relação social, era sempre distanciava. Essa foi a parte que mais causou fissuras emocionais. E a partir daí, quando a fissura emocional acontece, a alma adoece, e aí vem aí os questionamentos que meus pais tinham, aí passaram para mim. Então vamos segurar um pouquinho, que vamos faturar. Vamos lá. Vamos faturar, agora são 11 horas e 10 minutos. No show da manhã de hoje, você está acompanhando a entrevista exclusiva com o meu convidado, evangelista Miqueias Daniel Gomes, lançando o seu livro Quando Não Entendo Deus. Primeiro ele está contando aqui um pouquinho do seu testemunho, daqui a pouquinho nós vamos falar do livro. Vamos segurar um pouquinho aí, vamos faturar, porque precisando de dinheiro, né? Sempre bom. Dinheiro é bom. Então vamos faturar. O pessoal que está ouvindo o programa está muito gostoso, apenas começando. Fique ligado aí, voltamos em 2 minutinhos, não desligue o seu rádio, porque o evangelista Miqueias Daniel vai revelar algo importantíssimo aqui no show da manhã. Fique ligado, em 2 minutos voltamos. Miqueias Daniel, evangelista Miqueias Daniel Gomes. Você estava dizendo do que você passou no primeiro nascimento, quando você veio ao mundo, os seus pais fizeram aquele propósito. Eu fico aqui, eu estava imaginando enquanto nós estávamos indo para o comercial, como você disse, né? Vamos dizer, uma coisa assustadora, né? Fazer um propósito, né? Fazer um propósito de não pegar nas mãos, é isso? Esse foi o propósito? Pelo menos não na maneira romântica da coisa, sim. né? Uhum. No máximo um paz do Senhor ali. Mas nem andar de mão dada como um casal de namorados. E você lembra quanto tempo foi esse propósito? 1 ano. 1 ano de propósito. 1 ano. De propósito. Aí, de repente, faz todo esse... fizeram um voto, né? Um voto para Deus, né? E aí, de repente, acontece o inesperado, né? Quando você chega ao mundo, eles praticamente assustam o casal, né? Poxa, fizemos todo um preparo aqui, entregamos o nosso propósito para Deus, e eu fico imaginando, né? O que está escrito no livro aqui, quando não entendo Deus, né? Quando não entendo Deus. Agora, toda a sua família são cristãos? Todos? Sim, todos. Hoje, graças a Deus, todos somos cristãos. Todos vieram também do berço evangélico. Os meus irmãos, sim. Meu pai e minha mãe, não. Meu pai tem um... Aliás, um dia se você quiser trazer papai aqui... Com certeza, papai amigo. Papai tem um testemunho de vida muito grande. Meu pai chegou a mendigar. Que coisa. Meu pai foi um mendigo de rua, viciado em todo tipo de droga. Que coisa. Quando tinha dinheiro para usar droga, usava droga. Quando não tinha dinheiro para droga, aí ele tem que contar as coisas que ele injetava na veia para poder causar algum tipo de sensação. Nós vamos agendar aqui para ele contar esse testemunho. A minha mãe veio do espiritismo. Né? Meu falecido avô era mais alto grau dentro do kardecismo ali. E minha mãe veio deste mundo. Então minha mãe veio do espiritismo, meu pai veio da sarjeta, se converteram ao evangelho de Cristo. E ainda novos convertidos tiveram esse propósito aí do namoro. E o objetivo do propósito, Marcelo, era exatamente blindar eles contra o que veio, né? Sim.
Então, parece, às vezes a gente tem vergonha de externar esses sentimentos, de, poxa, parece que Deus está de brincadeira. Vou usar uma palavra mansa aqui. Parece que Deus está de brincadeira comigo. Né? Parece que Deus fez de propósito. Deus fez um negócio de propósito para me desestruturar. Parece que Deus foi cruel comigo. Essa é a palavra. Esse é um sentimento que as pessoas têm dificuldade de externar. Mas, querendo ou não, uma vez ou outra, a gente faz essas perguntas lá dentro. A gente chega a essas conclusões. Com certeza. Agora, deixa eu te perguntar algo para você. Você, com a experiência aí, nasceu na casa de Deus, né? Quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, o que você traz à sua memória a respeito disso? Olha, o que realmente Deus quer dizer? Que os pais realmente têm que ensinar? Você, com mais experiência, fala para nós aí. Eu gosto muito desse texto, lá, Provérbios, capítulo 22, né? Se eu não estiver enganado, Provérbios 22. Ensina um menino, e eu acho que é muito interessante a colocação tão pequenininha ali que às vezes a gente acaba passando batido. Ensina um menino no caminho que deve andar. E eu já vi muita gente citando esse texto dizendo, ensina um menino o caminho que deve andar. Né? Quando eu ensino o caminho, eu falo, vai por aquele caminho ali. Aquele é o caminho certo. É eu que estou ensinando. Eu estou mostrando para você o caminho. Agora, o texto bíblico diz, ensina um menino no caminho. Ou seja, Deus... vem cá, vamos junto. No caminho. Não é ensinar o caminho. Eu vou te ensinar no caminho. Durante o caminho eu vou te ensinar. Eu vou caminhar junto com você. Né? Então, meu pai é um homem, e minha mãe também, uma mulher, um homem de Deus, que eles ensinaram a gente muito pelo exemplo. Sim. Muito pelo exemplo. Meu pai nunca, eu não me lembro do meu pai pegando uma Bíblia e jogando no meu colo, ou no colo dos meus irmãos, e dizendo assim, vocês têm que ler a Bíblia. Leia a Bíblia aí, sabe? Obrigação do crente ler a Bíblia. Meu pai nunca fez isso. Mas, todos os dias, a gente via o meu pai e minha mãe com a Bíblia aberta. Sim. Lendo a Bíblia. Minha mãe reunia os filhos, e a gente era bem tradicional, sabe? Aquele assembleiano de raiz. Então, pra você ter uma ideia, a primeira televisão entrou em casa em 2001. Então, antes disso, a gente não tinha nenhuma TV em casa, né? Então, a gente não se distraía com as coisas que as pessoas se distraem hoje. E minha mãe reunia os filhos para ler histórias da Bíblia para nós. E minha mãe também lia livros para os filhos reunidos. Então foi uma educação no caminho. Meu pai e minha mãe foi nos ensinando pelo exemplo. Era muito comum acordar de madrugada para tomar uma água e meu pai tá lá na cozinha ou na sala ajoelhado chorando. Né? Então meu pai ele fala muito isso. Eu não tive a quarta série, meu pai dizendo, eu não tive a quarta série, mas hoje ele tem 2 filhos com livros publicados. Porque o meu irmão mais novo, que é o Jonatas, ele tem 3 livros publicados. Né? Ele escreve mais voltado para o didatismo ou para a poesia, mas tem 3 livros. E agora a gente com esse trabalho, agora meu pai fala, eu tenho alguém que mal teve uma formação de escrita, hoje tem 2 filhos que escrevem. E tem o Lucas, que é pastor, que é evangelista, que trabalha em outras áreas, mas é usado na mão do Senhor, é um mestre na palavra de Deus, né? E tem a Ruth, que tem um dom maravilhoso, ela consegue transformar em sensibilidade, é difícil de explicar isso, mas é uma pessoa tão sensível à necessidade do próximo, uma pessoa que compra a dor do próximo para ela paga para sentir a sua dor. Eu acho que é a melhor forma que eu posso explicar a minha irmã. E esse sentimento tão altruísta, né, tão generoso, veio desse ensinamento no caminho. Agora, mesmo assim, né, o Lucas, que hoje é pastor, há 15 anos atrás, acabou saindo da igreja, foi para as drogas. A Ruth também teve uma fase que saiu da igreja, né? O Jonas teve uma fase que saiu da igreja. Filho de pastor é muito pressionado, né? Quem é filho de pastor agora também vai se identificar. Sim. Hoje, graças a Deus, tem mudado muito, né? As pessoas voltaram a priorizar a família, né? Na verdade, só cortando você, para mim não perder
Porque eles sempre diziam o seguinte: poxa, a filha de pastor, a culpa é do pastor. Sempre jogava a culpa no pastor, né, o evangelista? Sim. Então acontece muito de que os filhos do pastor não tinham pai, eles tinham um pastor, né? Então a pressão do pastorado, do exemplo, de ser o exemplo, recaía sobre os filhos do pastor, e isso causava uma pressão espiritual muito grande. Muitos filhos de pastor, conheço muitos filhos de pastor que se desviaram, né? Mas aí que está o ter ensinado no caminho, que todos voltaram, né? Todos voltaram e são usados por Deus em suas áreas de atuação, né? Então a gente foi muito ensinado no caminho. Tenho muito a agradecer ao meu pai as palavras, mas principalmente a postura. O fato de vê-lo sempre debruçado sobre a Bíblia, sempre debruçado sobre livros, a minha mãe sempre orando, minha mãe reunia a gente e vamos tirar um momento de oração. Hoje à noite nós vamos orar os filhos. Todos os filhos oravam, meu pai trabalhando à noite, ela fazia uma vigília, uma mini vigília com os filhos, fazia cultinho. Hoje, lá em casa, sou chamado de Dan. Aliás, Miqueias é mais na igreja, na família todo mundo chama de Dan. Hoje o Dan vai pregar, a Ruth vai cantar, o Lucas vai contar um testemunho. Aí no outro dia a gente revertia. E nisso todo mundo foi pegando gosto, né? Os filhos todos têm uma boa desenvoltura dentro da igreja, porque a gente foi ensinado dentro de casa. A gente foi obreirinho do culto doméstico, né? Sendo obreirinho do culto doméstico, todo mundo se transformou em obreiro na casa de Deus. Isso é maravilhoso. Isso seria bom os pais fazerem, né? Nossa, é maravilhoso. Agora o pai colocou um propósito no coração dele, no mês de fevereiro, de toda sexta-feira a gente se reunir na casa de alguém, né? E fazemos esse culto doméstico agora com os irmãos já crescidos e os filhos, né? Então os pais, os filhos e os netos, nós estamos fazendo esses cultos toda sexta-feira. Inclusive sexta-feira passada foi na minha casa, hoje nós vamos na casa da nossa irmã, a Ruth, e nossa, é maravilhoso. Que maravilha. É o melhor culto que pode existir. É o culto familiar, o culto doméstico. Que maravilha. Miqueias Daniel Gomes, casado? Sou casado, casei cedo, casei em 2006, tinha 23 anos na época, casado com a Valquíria. Tenho um filhinho, Nicolas, que já está com seus 8 anos de idade. Que maravilha. Crescendo rápido e estamos aí na batalha. Maravilha, que bênção. Nós estamos aqui no programa Show da Manhã, eu estou recebendo a presença do meu amigo evangelista Miqueias Daniel Gomes. Bora lá, para falar do livro. A história, pelo que você contou até agora, desde o seu nascimento, os propósitos que os seus pais fizeram, né, no namoro, e aí aquilo que eles esperavam não aconteceu naquele momento. O livro ele reflete esse voto do seu pai, da sua mãe, quando estavam namorando? Reflete. O livro começa mais ou menos assim. Eu vou contextualizar para você. Em 1999, eu lembro dessa data, janeiro de 1999, eu estava lá no hospital da USP em Bauru para uma série de consultas. E ali a gente ficava esperando por muito tempo a próxima consulta. E eu levava um caderninho para escrever, eu sempre gostei muito de escrever. E peguei o caderno e fiz o seguinte exercício de imaginação. Nossa, eu tenho feito tantas perguntas para Deus, né? Por quê? E se eu fosse Deus tendo que responder essas perguntas? Eu vou fazer assim. Eu vou imaginar que eu estou do outro lado. Se eu tivesse que dar uma resposta para mim mesmo, sendo Deus. Certo. Aí fui escrever, Marcelo, não sai nada. Não sai nada. Porque você não consegue pensar como Deus. Aí naquele dia eu cheguei numa seguinte conclusão. Não dá para entender Deus. Eu não consigo pensar como Deus. Não consigo ter a cabeça de Deus. Né? E eu acho que esse dia, que é tão marcante, foi a sementinha plantada do quando não entendo Deus. Porque a partir daí eu comecei a ler muito a Bíblia. E dentro da Bíblia eu me deparei com muitas histórias e muitos personagens que tinham essas mesmas questões, essas mesmas não compreensões. Jó, tudo o que eu temia me aconteceu. Opa, isso parece com os meus pais, entendeu? Olha, meus pais tinham medo de certas coisas, fizeram um voto com o Senhor, né? Senhor, vamos fazer esse voto, honrar esse voto, e o Senhor vai nos livrar disso. E o que eles tinham medo aconteceu. Opa, meus pais se assemelham à história de Jó. Né?
Ou então Jeremias bate no peito, olha para o céu, bravo, com lágrima no olho, mão cerrada, e diz assim para Deus: você me enganou. Poxa, é um profeta, é Jeremias. E ele estava tão devastado por dentro, tão desacreditado do próprio propósito, que ele olha para o céu e fala: você me enganou, Deus. As suas palavras na minha boca são motivo de vergonha para mim. Te servir me traz vergonha. Dedicar minha vida a você me traz decepção. Olha o estado emocional que esse homem estava, não é? Elias, eu quero que você me mata. Me mata. Não, Elias, sua caminhada é longa. Não, não quero caminhar mais. Eu quero morrer. Por quê? Tudo que eu tenho feito para ti, né, essa vida dedicada a ti, o que ela está me causando? Eu não tenho mais motivo para viver, porque viver por ti me tirou a vontade de viver. Aí vamos, pô, Elias era assim, Jeremias tinha isso, Moisés cheio de neurose, Abraão depois de Deus falar com ele saiu procurando uma terra no meio do caminho, né? Anos depois, isso já, lá no meio do caminho, Deus não falava mais com ele, anos sem falar com ele, aí um dia Deus apareceu, mostrou para ele: olha, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, e ele ficou bravo, ele falou: não, eu não quero mais saber de palavra, eu quero que o Senhor me prova, me mostre uma prova disso, eu quero ver uma prova, eu não estou cansado de palavra. Aí dizia: poxa, é Abraão, e Abraão tinha essas neuroses, né? Então eu não tô sozinho nisso. Abraão não entendeu, Jó não entendeu, Elias não entendeu, Moisés não entendeu. Os discípulos não entendiam, aí Jesus falou para eles: olha, o que eu estou fazendo, vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. Aí vou me debruçar em Paulo, que eu gosto muito de Paulo, e aí vou ler lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, a gente acha aquele texto todo romântico. Não, ele não é romântico, ele é revelador, porque aí Paulo fala assim, ó: agora vocês só precisam entender uma coisa, amem com perfeição, porque o resto é em parte profecia, revelação, mistério. É em parte, nós vemos tudo isso hoje como um espelho embaçado. A gente não consegue ver com perfeição, com clareza, porque Deus nos revela as coisas em parte. Mas vai chegar um dia que nós vamos conhecê-lo como Ele nos conhece. Aí, então não é hoje. Não é hoje, esse entendimento não é hoje. Aí foi juntando esses meus sentimentos, as minhas questões, o não entendimento de Deus, né, dos planos de Deus que meus pais tiveram, que eu estava tendo, e me identificando com personagens da Bíblia. As histórias que eu vivi, Marcelo, as histórias que você vive, as histórias que o ouvinte está vivendo neste momento, é que a gente, às vezes, não consegue fazer esse parâmetro. Mas se você pegar as histórias vividas por Elias, vivida por Jeremias, vivida por Moisés, guardadas as proporções, em essência, são as mesmas. São os mesmos conflitos que nós temos, né? Então, quando não entendo Deus, nasceu a partir daí. Eu não entendo Deus, eu não estou sozinho nisso. Eu tenho mais pessoas que não entendem Deus, tá? Quem são essas pessoas? Os meus pais não entenderam Deus em determinado momento da vida. Aí, pessoas que viveram à minha volta. E aqui eu tenho muitas citações de pessoas, ou histórias de pessoas que eu trago, que nesse momento eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Tá? Mas aí eu vou lá no Velho Testamento ou no Novo Testamento e também tem pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo. E o que elas viveram, em essência, é parecido com o que eu estou vivendo. Ou, em essência, o que fulano de tal viveu é parecido com o que, sei lá, Abraão viveu. Então, quer dizer, poxa, os mesmos questionamentos que nós temos hoje, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, homens e mulheres de Deus, que nós reverenciamos, né, que nós nos inspiramos neles, também tiveram. Né? Então, o que o Quando Não Entendo Deus tem por objetivo? Pegar essas experiências da minha vida, tá? Tem muita coisa minha aqui. Uma vez, um amigo meu chamado Emerson Siaco, ele me disse: quando o seu filho nascer, né, quando você tiver um filho, você vai entender Deus melhor do que nunca. Então, assim, o Nicolas é o maior professor de teologia que eu tenho. Porque como pai eu comecei a entender um pouco melhor Deus, como Deus age, simplesmente educando o meu filho. Então, se eu como pai faço coisas que o Nicolas não entende agora, meu filho de 8 anos, ele não entende algumas ações que eu tenho para com ele. Entendeu? Ele me questiona em algumas coisas. Por que isso, pai? Mas por que você vai fazer isso? Mas eu queria que fosse diferente. Nicolas, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Eu já passei aonde você não passou ainda. E aí, joga isso para cima, Marcel. Deus, nosso pai. Deus, o nosso pai. E nós, um filho.
às vezes mimado, birrento, indo para o caminho errado, e Deus precisando nos disciplinar, nos trazer de volta, nos corrigir, ou redarguir, ou nos colocar numa direção adequada. E a gente não entendendo, achando que Deus está sendo brutal, que Deus está sendo cruel, que Deus está sendo procrastinador, que Deus está afetando a minha vida de forma negativa. Deus não está sendo justo comigo, sabe? Deus não está honrando com a sua palavra na minha vida, enquanto a gente está enxergando um palmo à frente do nariz e Deus está enxergando décadas na frente, né? Então, o Freud, ele desenvolveu uma tese que hoje os psicanalistas usam muito, que é o porquê as pessoas querem o conhecimento, o porquê as pessoas querem saber. Bom, as pessoas querem saber porque quando você sabe, quando você conhece, você domina, né? Por exemplo, você é um comunicador maravilhoso, uma larga experiência na arte da comunicação, você sabe absolutamente tudo que precisa saber e domina. Quando a luz vermelha que acende, você não tem nenhum problema com isso, porque você sabe e você domina. E a partir do momento que você domina, você está muito confortável apresentando o programa, né? Eu tenho certeza que você chega aqui com muita naturalidade para apresentar o programa, porque você conhece e você domina. E aí você entra na zona de conforto. Eu faço algo que eu estou confortável fazendo. Isso a psicanálise fala. E aí vem a questão do entender Deus. Por que muitas vezes nós queremos entender Deus? Nós queremos entender Deus para dominar, sabe? Para ter o controle da situação. Eu quero ter o controle total da minha vida. Talvez se eu entender Deus, entender as regras do jogo, né, eu posso manipular o jogo a meu favor. Eu conhecendo Deus, os pontos fracos de Deus, as fraquezas de Deus, onde eu posso pegar Deus, onde eu posso fazer uma chantagem com Deus, uma barganha com Deus, onde eu derrubo Deus, onde eu venço Deus nesse tabuleiro cósmico. Então eu quero entender Deus completamente para poder dominá-lo. Só que nós nunca vamos entender e nós nunca vamos dominar Deus. Por quê? Se Deus se deixasse ser conhecido com plenitude, se Deus deixasse a gente conhecer o nosso futuro com plenitude, a gente caía na zona de conforto. E aí na zona de conforto você fica omisso, na zona de conforto você fica negligente, na forma de você fica apático, você não cresce, você não evolui, né? Então, Deus, ele mantém muita coisa em secreto, muita coisa longe do nosso entendimento, para que a gente continue vivendo um propósito confiando nele. Quando eu desconheço, eu tenho que confiar em quem conhece. Né? Então, já me perguntaram muito, Quando Não Entendo Deus é um livro que vai me ensinar a entender Deus? Não! O livro se chama Quando Eu Não Entendo Deus. Eu não entendo. Como que eu vou ensinar você a entender Deus? É um livro que busca a minha essência. Como é que eu vou conseguir desenvolver uma vida cristã sadia, me livrar dos meus traumas emocionais, me livrar das minhas dúvidas e conviver com o fato de não conseguir entender Deus em determinados momentos. Né? Que o fato de eu não entender não significa que ele deixou de ter controle ou que ele está presente. Então, eu não entendo. Isso não altera o planejamento, o propósito ou a presença ativa de Deus na minha vida. Eu só não estou entendendo, mas ele está lá. Eu não estou entendendo, mas ele está presente. Eu não estou entendendo, mas ele está atuando. Eu não estou entendendo, mas ele continua sendo Deus. Eu não estou entendendo, mas ele entende. Né? Eu não consigo prever se na hora de descer as escadas aqui eu vou chegar vivo lá embaixo. Não é? Pois é. Mas Deus, ele sabe. E ele sabe o meu amanhã. Ele sabe o seu amanhã. Né? Eu tenho um capítulo no livro que chama Mantenha a Porta Fechada, que fala exatamente isso. Às vezes nós queremos passar por uma porta, e você quer muito passar por aquela porta, e você esmurra a porta, cita até Mateus 7,7, bate, a porta vai se abrir, e você esmurra a porta, pedindo para Deus abrir, e Deus não abre aquela porta para você, e você fica bravo com Deus. Mas Deus, a tua palavra diz que se eu batesse, o Senhor ia abrir a porta. Eu quero tanto passar por essa porta, o Senhor não abre a porta. A tua palavra tá mentindo para mim. E aí, poxa, peraí. Deus, ele sabe o que tem do outro lado da porta. Deus sabe que se ele abrir a porta, o que tem do outro lado pode devorar você. Então Deus mantém portas fechadas, porque ele conhece o que está do outro lado enquanto nós desconhecemos. O Quando Não Entendo Deus é essa busca, né, pela essência do eu não entendo, mas eu confio. Né? E isso, irmão, baseado em experiências pessoais, no meu testemunho, da minha vida, relatos de pessoas com as quais eu convivi,
fazendo um paralelo com os personagens do Velho Testamento, para você entender que você é um Jeremias, para você entender que você é como um Elias, que você é como um Jó, sabe? E todos esses personagens não entenderam Deus em algum momento da vida. E terminou a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, fechou a Bíblia. A Bíblia tem um monte de gente com dúvida. A Bíblia tem um monte de questionamentos. Almas quebradas. A Bíblia é feita de gente em caco, gente em pó. Sabe? E quando termina a Bíblia, nós temos aí quase 80 mil palavras lá. Quando termina, apesar de todos esses questionamentos, Marcelo, tem uma conclusão óbvia de todos eles. Nenhum deles conseguiu comprovar qualquer erro, ineficiência ou desvio de caráter de Deus. Quando a Bíblia se fecha, apesar dela ter todos esses questionamentos, a conclusão é óbvia. Deus está sempre certo, ele sabe o que ele faz. Eles chegaram a essa conclusão depois de se questionarem. Poxa, Deus tem razão no que faz, mesmo que eu não entenda. Então o livro é essa busca por essência. Por essência. E mais, é um livro que foi escrito, eu escrevi um livro, eu queria muito escrever um livro teológico. Sabe, encontrar respostas mesmo? Sim, sim. Onde estava Deus quando a barragem de Brumadinho entrou em colapso lá? E onde Deus estava? Aonde Deus estava quando aquele bandido entrou na escola lá e tacou fogo nas crianças? Onde que Deus estava nessa hora? Eu queria muito escrever um livro e encontrar uma resposta, sabe? Aquela resposta definitiva para esse tipo de questão. Foi o caso lá do pai do cantor lá que faleceu, né? Eu não me recordo o nome dele agora, que fez essa indagação também. Sim, sim. Claro, quando... O Cristiano Araújo, o pai do cantor. Sim, Cristiano Araújo. mas qualquer pai, quando o filho morre, que é uma lógica invertida, filhos foram feitos para sepultar os pais, e não pais feitos para sepultar os filhos. Quando essa regra da vida é quebrada, vem esse questionamento. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que Deus permite isso? Então, são questionamentos que todo mundo tem. E eu gostaria muito de ter uma resposta teológica definitiva que sanasse a dúvida de todo mundo. Mas é impossível encontrar essas respostas agora, porque nós estamos no tempo que Paulo disse. Agora nós estamos vendo a coisa por um espelho embaçado, né? Então, o que eu vou fazer? Como que eu posso responder perguntas para minha alma? Opa, eu não entendo. O fato de eu entender não altera o plano de Deus, não altera o entendimento de Deus. Davi, Salmo 139. Senhor, eu não consigo pensar como o Senhor, porque os seus pensamentos são muito mais altos que os meus, né? Então eu preciso conviver com uma certeza. A certeza de que quando eu menos entender, mais eu preciso confiar. Meu nível de entendimento cai, meu nível de confiança precisa subir. Isso se tratando de Deus. Você confia em Deus? Eu confio em Deus. Oh, maravilha. Então, quanto mais você confiar em Deus, você se prepare para entender menos. Então, na verdade, nós nunca vamos conseguir entender. Não, entender nunca. Entender nunca. Não, agora não. Mas vai chegar um dia. Sim, sim. Mas ainda está longe, se Deus quiser. Né? Porque a gente fala muito a gente quer muito encontrar com Jesus, mas ninguém está com muita pressa. Ninguém está com pressa. Não. Abriu uma promoção agora, Jesus fala, vou levar 100 hoje. Quantos os primeiros 100 ouvintes que ligarem, eu vou levar. Não vai, ninguém vai ligar se você escrever. Nós vamos perder o Ibope. Nós, é o quê? Nós queremos ir, mas nós não estamos com pressa. Né? E vai chegar um dia que nós vamos entender. Mas não é hoje. Né? Então, a gente tem que ir vivendo na confiança. Eu vou viver na confiança para conseguir chegar no entendimento. Né? Porque muitas vezes, quando eu vivo no entendimento, e o nosso entendimento, a Bíblia fala que o nosso coração, né, o coração do homem, é mentiroso, é enganoso, é problemático. O nosso entendimento é falho, é enganoso. O nosso entendimento nos leva para caminhos muito errados. Por quê? O que a gente faz? A gente calcula ou baseia o nosso conhecimento, a base do nosso conhecimento é coisa humana. E nós estamos falando de coisa eterna. A base é material, nós estamos falando de coisa espiritual. A base é o hoje, e nós estamos falando de eternidade. Então é muito complicado você querer entender profundamente. Às vezes você cria heresias e conceitos absurdos do seu entendimento, do seu achismo, quando na verdade nós precisamos confiar. Então faz essa balança assim, ó. Quanto menos entendo, mais eu confio. Nós estamos na fase do confiar. Do confiar. Vai chegar uma hora que nós não vamos precisar confiar, porque nós vamos estar frente a frente com ele, nós vamos entender. Né? Então, meu amigo, por enquanto, atenha-se a confiar.
Então este livro é uma busca por confiança. O logo dele, o slogan dele, a frase central dele é isso. Quando menos eu entendo, mais eu preciso confiar. E é uma viagem que você vai ver nesse livro. Eu estou vendo os prefácios aqui, até estou vendo aqui o paciente número 0. O que seria isso? Paciente número 0. É o ouvido mais perto do trovão. Por quê? O que acontece? Esse capítulo é baseado na história de Jeremias, do cinto de linho de Jeremias, quando Deus faz Jeremias usar um cinto todo podre, para que ele, que era um homem santo, vamos dizer assim, mostrasse com a vida o quão podre era a sociedade judaica daquele tempo. Aí Jeremias falou, mas por que eu? É quando você não... Quando Deus usa a sua vida, Maciel, para edificar a vida de outras pessoas. Quando Deus usa a sua vida para trazer uma mensagem para alguém. Quando eu perguntei para Deus o porquê que eu tinha nascido com esses problemas, sim, a única resposta que Deus me deu foi um dia na igreja, chegou uma pessoa e me disse a seguinte palavra: você fez a pergunta, aqui está a resposta. E me disse, eu fiz a tua boca assim para que cada palavra que você dissesse fosse um testemunho que edificasse as pessoas. Que maravilha. Só que isso não é uma resposta que acalenta, sim, o nosso coração. Você fica bravo com Deus. Porque como que você se sente? Você se sente o ratinho no laboratório. Deus está usando a minha vida, Deus está me fazendo sofrer, Deus está me pegando de bode expiatório para que outra pessoa seja abençoada por causa da minha vida. Por que eu tenho que sofrer para você, Marcelo, ser abençoado? Ou por que você tem que sofrer para que eu seja abençoado? Né? É complicado. E aí vem o não entendimento. Eu não entendo Deus. Só que aí eu falo do paciente número 0, que o paciente número 0 ou é o que espalha o vírus, né? É o paciente que espalha, ou é o primeiro paciente a ser ministrado por um novo remédio, um novo antibiótico. É que às vezes, Deus te usa como esse paciente número 0. É o paciente que ou vai irradiar algo para as pessoas, né? Um vírus do bem, vamos dizer assim, ou é o paciente que vai receber primeiro a injeção necessária, né? Então, o paciente número 0 esse texto vai nessa linha aí, de quando Deus, às vezes, usa a sua vida, e não da forma muito agradável para você, para que você se transforme no primeiro, no epicentro de algo grande que vai acontecer à sua volta, de pessoas que serão abençoadas, influenciadas e edificadas através do que Deus faz na sua vida. Isso não significa que vão ser coisas boas que vão acontecer com você. Momentaneamente pode ser uma coisa ruim. No meu caso foi uma coisa ruim, nos casos dos meus pais foi uma coisa ruim. Mas no futuro, coisa que você não sabe hoje, coisa que você não entende hoje, no futuro o resultado disso vai ser abençoador. Maravilha. Eu não tenho mais tempo para nada. O Eduardo já chegou por aí para apresentar o programa Edu Silva e você. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um minuto aqui. Você ministra aí nas regiões, nas igrejas aí, né, Miguel? Isso. Como é que faz para as pessoas te levarem? Olha, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, né? Nosso WhatsApp é o 99281-3414. Repete aí para nós. 99281-3414. Mas hoje, né, com a era digital, as redes sociais, é só entrar nas redes sociais que você tem toda a informação. E como é que te acha lá? Miqueias Daniel Gomes. É tudo Miqueias Daniel Gomes. As pessoas podem adicionar você lá para adquirir o livro também. Também. Um livro bonito. Facebook, Instagram. Você ouviu? Tá tudo lá, é facinho de achar. Facinho de achar. Tá? Então, Miqueias Daniel Gomes, não tem segredo. Não tem muitos no mundo, não. Tá certo. Então, atenção os nossos amigos ouvintes de toda a região. O pastor Ataíde parabenizando você, dizendo que o programa tá ótimo com a sua presença. Também, bom, são várias pessoas aqui, mas o meu tempo acabou. Você, ouvinte de toda a região, que acompanhou esse belíssimo testemunho do evangelista Miqueias Daniel, homem de Deus, uma família abençoada, já contou aqui, eu tenho que trazer seu pai aqui para contar um pouquinho da vida dele, do testemunho, nós vamos agendar, mas então você está apto aí a atender todos os nossos amigos pastores da região para ministrar, pregar e ser abençoado e abençoar, né? Estamos abertos aí aos convites, a agenda está aberta e é bênção, é sempre uma honra rever amigos, a gente não atende agenda, né? A gente revê amigos, sempre bom. Maravilha. Pastores de toda a região, vocês não podem deixar de levar o nosso amigo evangelista, Miqueias Daniel Gomes, para a sua igreja. E as pessoas que acompanharam o testemunho não podem deixar de comprar o livro.
Né? Por favor. Quanto é que custa o livro? Esse está R$25, é um livro de aproximadamente 200 páginas. 200 é um livro de 19 capítulos. Uhum. É uma boa leitura, você vai não perder tempo, você vai ganhar muito tempo. Vai ajudar muitas vai pessoas. Ganhar, Eu tenho isso. certeza disso. E você vai ter bastante material, uma leitura agradável. Você pode ler ele fragmentado, capítulo a capítulo. Você pode ler ele funciona independentemente, mas ele é coeso numa leitura sistêmica. Então, não tenho o hábito de ler. Que bom, esse aqui é um ótimo livro para você começar a leitura. Maravilha. Então você entra no Facebook, Miqueias Daniel Gomes, tá lá? Isso. Miqueias Daniel Gomes. Você vai adquirir o livro e entrega para toda a região? A gente entrega. Então tá jóia. Você vai ser abençoado. Eu quero agradecer a presença aqui no programa Show da Manhã. Que Deus continue te abençoando, te usando grandemente. O programa ficou pouco aqui por esse bate-papo gostoso. Mas eu quero agradecer a sua vinda no programa, que Deus continue sempre abençoando a sua vida, a sua esposa, seu filho, toda a sua família, que Deus continue te usando grandemente nessa terra. Foi uma honra, uma alegria imensa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado pela presença, gente boa, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado, pastor. Me mostrou muitos caminhos, caminhos de rosas e de espinhos. Mas em nenhum deles me encontrei, pois já morriam ao nascer, e a insegurança me deixava na solidão. Da resposta pra mim era não. Até que um dia eu olhei para aquela cruz, vi Jesus que me disse assim: pra você eu digo sim. Decidi por Jesus, que sem Ele não há mais vida, não há mais paz, e os sonhos morrem. Se todo o universo fosse meu, trocaria por Cristo só pela vida que Ele me deu. Decidi por Jesus, porque sem Ele não há mais vida, não há mais paz, e os sonhos morrem. Se todo o universo fosse meu, trocaria por Cristo só pela vida que Ele me deu. Decidi por Jesus, porque sem Ele não há mais vida, não há mais paz, e os sonhos morrem. Se todo o universo fosse meu, trocaria por Cristo só pela vida que Ele me deu. Decidi por Jesus,
Jesus, decidi por Jesus, porque sem Ele não há mais vida, não há mais paz. Decidi por Jesus, decidi por Jesus, decidi por Jesus, porque sem Ele não há mais vida, não há mais paz.